Continua falando com a tua igreja e com o teu povo. Continua nos usando como um instrumento, meu Deus, para levar a tua palavra. Continua usando cada um de nós, Senhor. Nesta noite, usa o teu servo que irá ministrar a tua palavra. Que ele seja uma fonte, que ele seja uma flecha nas tuas mãos, e que a tua palavra seja lançada, que a tua palavra venha converter os nossos corações, venha endireitar nossas veredas, venha curar nossas chagas e enfermidades. Que nesta noite, Senhor, tu faças aquilo que apraz conforme a tua palavra. Ó Deus, fala, Senhor, continua falando em nossos corações, em nome de Jesus, amém. Amém, graças a Deus. Irmãos, podem assentar-se. Nós queremos ministrar a palavra do Senhor e pedir que você fique com a sua Bíblia aberta, por gentileza, no livro de Gênesis, capítulo 7, foi a leitura que nós fizemos a leitura do versículo 1 ao versículo 16. Nós queremos, antes de entrar propriamente dito na palavra, eu quero aqui recepcionar os irmãos que estão conosco nesta noite. Chegou aqui o nome de alguns irmãos que estão nos visitando. Aqui estão presentes a Simone e a Silvinha, elas são irmãs ali. A Silvinha já é de longa data aqui, as irmãs estão ali em cima. Tem um jovem mancebo ali acompanhando também as duas. Tem também aqui que já estão há alguns dias, alguns cultos participando conosco, os pais do discípulo Jefferson, né, que estão aqui na frente, esse casal abençoado, está conosco aqui também, aqui no meu lado direito aqui, a família da Cris, né, acho que é a mãe dela que está ali, que está voando por cima aqui, não estou enxergando, mas está o Christopher também, a jovem que está acompanhando também. Sejam bem-vindos. Como é que a Igreja do Senhor quer recepcionar esses irmãos? Como é que nós vamos dizer a eles, todos juntos? E voltem sempre, a casa do Senhor está aberta, os irmãos são bem-vindos em nosso meio. É uma alegria tê-los conosco, participando conosco deste culto de adoração. Meus irmãos, hoje quero trazer uma palavra que está baseado na experiência do dilúvio, aquilo que Noé enfrentou juntamente com a sua família, e o tema e o título dessa mensagem é, na verdade, uma ordenança: entre na aliança. Diga isso para o seu irmão: meu irmão, entre na aliança. Nós vamos ver nesta noite que foi justamente isso que fez com que Noé fosse salvo daquele cenário de desolação, de destruição, daquele julgamento que Deus fez com que viesse sobre a terra. A humanidade nos tempos de Noé, ela é retratada como uma sociedade extremamente corrupta, cheia de homicídios, injustiça, cheio de imoralidade, estava cheio de promiscuidade. A expressão bíblica que reflete toda essa característica dessa sociedade da época de Noé é a expressão que está relatada em Gênesis 6, versículo 11. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. A terra estava cheia de ramais. Olha aí, a terra estava cheia de violência, cheia de corrupção, cheia de injustiça. E o Senhor decidiu que este momento era um tempo que, para Deus, o cálice da ira de Deus para aquela geração chegou ao tempo, chegou no ápice, e Deus decidiu tomar uma decisão de trazer julgamento. Diante dessa tamanha depravação, tamanho corrompimento da humanidade, Deus estabelece, antes de trazer o juízo, que era o dilúvio, Deus estabelece um sinal de que aqueles homens naquela época viviam muito tempo. Se você olhar a genealogia, no capítulo 5, os descendentes de Adão, você vai ver ali que os homens viviam 500 anos, 700 anos, 600 anos. Matusalém, que foi o homem que mais viveu 969 anos. Portanto, eram homens longevos, a vida era longeva, os homens viviam muito tempo. Então, tinham bastante oportunidade para fazer o que era agradável aos olhos do Senhor. Mas como um sinal de que Deus estava
desagradado, Deus não estava satisfeito com os rumos que a humanidade estava adotando, Deus estabeleceu um sinal que está no capítulo 6 de Gênesis. Deus disse que a vida do homem não mais se estenderia além de 120 anos. Ora, homens que viviam 700 anos, 500 anos, metade de um milênio. Noé veio ter filhos. Os filhos de Noé nasceram quando Noé tinha 500 anos de idade, ou seja, tinha vivido quase metade de um milênio, quase não, viveu metade de um milênio para a partir daí ter filhos. E aí Deus estabelece um sinal, por conta da corrupção, por conta da maldade, Deus estabeleceu que os dias do ser humano não mais se estenderiam além dos 120 anos. Isso certamente era um choque para aquela sociedade. Como assim? Se nós vivemos tanto, agora Deus traz um sinal de que Ele não está satisfeito com aquela situação. E nós vamos ver que Deus, em Gênesis capítulo 6, verso 6, se arrepende da sua criação, mas nós temos que entender essa expressão de arrependimento que é traduzido na nossa Bíblia. Não significa que Deus mudou de ideia, afinal de contas, a palavra de Deus diz que Deus não é homem, nem filho do homem, para que minta e nem se arrependa. Como pode então Deus ter se arrependido de ter criado o homem e agora saíram das coisas do rumo, as coisas saíram do planejado e Deus se arrependeu e mudou de ideia? Na verdade, a expressão usada aqui, que Deus está retratando este cenário desta sociedade pré-diluviana, é que o arrependimento de Deus, na verdade, significa que Deus estava lamentando, estava pesaroso, Deus estava, como essa expressão em hebraico, é como se ele estivesse com as suas narinas fumegantes, de ira, de insatisfeito. Como pode o homem que eu criei, a minha imagem e a minha semelhança, estar usando o seu arbítrio para fazer isto que está fazendo? Então é neste sentido que a expressão arrependimento vem trazer esta ideia. Deus estava olhando como pode o ser humano, feito à minha imagem e à minha semelhança, está caminhando rumo a esta jornada completamente distante e de rebeldia diante de mim. Então o Senhor estava olhando para a humanidade e se corrompendo cada dia mais, se afastando cada dia mais, se distanciando cada dia mais. E Deus, o cálice da ira de Deus, do lamento de Deus, da tristeza de Deus, estava se enchendo e Deus, basta, não posso mais conviver com isso, é preciso tomar uma atitude. E o Senhor então decide encerrar com aquela história, Deus decide então encerrar com aquela geração. E Deus, porém, estava à procura de encontrar, no meio daquela geração, alguém que pudesse ser digno de graça e de misericórdia. Nós vamos ver que é justamente esta figura de Noé, um homem que no meio de uma geração completamente idólatra, imoral, homicida, corrupta, injusta, Noé, contudo, permanecia íntegro. Diz a palavra do Senhor que, o versículo 9 aqui de Gênesis, Noé era homem justo e íntegro no meio dos seus contemporâneos, no meio da sua geração. Nós vamos ver que Deus encontra em Noé um lugar, alguém, uma pessoa, que ele pudesse fazer a obra por meio dele. É isso que Deus está procurando, meus irmãos. No Salmo de número 101, verso 6, diz que o Senhor está olhando a terra, procurando os fiéis, para que por meio dos fiéis da terra, ele possa se fazer conhecido no meio dessa geração corrupta, no meio de uma geração perdida. E o Senhor encontrou em Noé, achou em Noé, alguém em quem ele pudesse aplicar e colocar a sua graça e a sua misericórdia. Nós vamos ver isso em Gênesis 6, verso 8. Noé achou graça diante dos olhos do Senhor. Noé achou diante do Senhor, ou melhor,
quando diz que Noé achou graça diante do Senhor, é como se fosse dito de uma forma diferente, é como se Deus tivesse sondado o coração de Noé, é como se Deus tivesse, como cantamos aqui, sondou os caminhos do coração de Noé, e Deus achou em Noé fidelidade, Deus achou em Noé integridade, Deus achou em Noé algo diferente. Mas aquilo que Deus encontrou em Noé não era suficiente para que Noé fosse instrumento de salvação. Era necessária a graça de Deus sobre a vida de Noé. Isso mesmo, nós achamos e muitas vezes pensamos que a graça é algo exclusivo do Novo Testamento. Nós imaginamos que a graça foi inaugurada por Jesus, mas hoje nós vivemos a superabundante graça. É diferente, meus irmãos. Os tempos de Jesus nos revelou a superabundante graça que pode ser operada por meio do Espírito Santo que em nós opera. A superabundante graça foi inaugurada por Jesus, mas a graça de Deus sempre atuou. Foi pela graça de Deus que ele encontrou Abraão, foi a graça de Deus que achou misericórdia e encontrou Noé, foi a graça de Deus que operou salvação e transformação na vida de Isaac, foi a graça de Deus que operou transformação e salvação na vida de Jacó, que era um enganador. Mas a graça de Deus transformou, a graça de Deus, lá no vale de Jaboque, encontrou Jacó e transformou, e tirou Jacó de um enganador e transformou ele em Israel, porque lutaste com Deus e prevaleceste. É a graça de Deus que nos salva. Foi a graça de Deus que achou em Noé propósito. Noé tinha desejo de servir a Deus. É isso que o Senhor procura em nós. O Senhor não procura em nós retidão plena. O Senhor não espera de nós que nós estejamos sempre fazendo o que é certo. Deus até conta com os nossos erros. Deus até acha que nós vamos errar. Deus sabe que nós vamos errar. É por isso que Ele mandou ao Senhor Jesus Cristo para trazer a sua superabundante graça, porque onde opera o pecado, superabunda a graça de Deus, superabunda o perdão e a misericórdia de Deus. Deus conta com os nossos erros. Deus sabe que nós vamos errar. O salmista inclusive diz isso: Senhor, olha para mim segundo as multidões das tuas misericórdias, porque se o Senhor olhar para mim na condição que eu sou pó. O ser humano é pó. Nós não somos nada, mas é a graça de Deus que nos faz alguma coisa, é a graça de Deus que em nós opera. Por isso, quando Paulo, na sua angústia e aflição, Senhor, me livra deste espinho na carne. Paulo, a minha graça é suficiente para ti, a minha graça te basta para que você passe e supere essas adversidades. Foi a graça de Deus que tirou Noé daquela geração corrompida, porque Deus achou em Noé integridade. Deus achou em Noé o desejo de fazer a vontade de Deus. E graça, meus irmãos, denota uma mercê, uma misericórdia, uma benevolência que não é merecida. Não foi pelo fato de Noé ser um homem justo que ele foi salvo, mas foi pela graça de Deus que transformou Noé em um homem justo. A misericórdia de Deus e misericórdia, graça, nessa expressão que está aqui em Gênesis capítulo 6, verso 8, graça aqui significa uma porção de uma dívida que é perdoada. Significa que Noé tinha pecados, significa que Noé tinha uma dívida, mas a graça de Deus encontrou Noé e ela foi perdoada, e Noé foi um instrumento de Deus para transformar, para salvar primeiro a sua família e depois para preservar a imagem e a semelhança de Deus. A partir de Noé, nós somos todos, portanto, descendentes de Noé, porque não fosse Noé, não estaríamos nem aqui. Estaria a humanidade toda sucumbida às águas do dilúvio. Portanto, é nesse lugar, nesse ambiente, que nós vamos ver que Noé estava vivendo dentro desse sistema, dessa sociedade extremamente violenta e corrupta, cheia de violência, como é a expressão bíblica, que Noé andou com Deus. Veja isso, versículo 8 do capítulo 6, Noé andava com Deus. É possível, meus irmãos, nós servirmos a Deus diante de uma sociedade cheia de violência, injustiça e imoralidade. Noé viveu
com Deus, Noé andou com Deus, e ele estava uma vida íntegra, tinha uma vida justa, completamente diferente dos seus contemporâneos. Noé não praticava idolatria, Noé não blasfemava contra Deus, Noé não era um homicida, Noé não era um roubador, Noé não praticava relações ilícitas sexuais, Noé não estava fazendo as mesmas práticas que aqueles homens daquele tempo viviam, porque Noé andou com Deus. Noé andava com Deus. Noé estava diante do Senhor. Por isso, meus irmãos, nós temos que esperar, nós temos que, melhor dizendo, olhar para Noé e esperar que nós tenhamos a mesma disposição. O Senhor espera que nós tenhamos, pelo menos, o nosso coração tenha o desejo, a vontade de buscar ao Senhor. Porque até a fé que nós temos não é dom nosso, é dom que vem de Deus. A fé em Cristo Jesus é um dom que é recebido pela ação do Espírito Santo. Portanto, tudo que nós temos é dom de Deus. A salvação vem de Deus, a graça é de Deus, a libertação vem de Deus, a santificação vem de Deus, o que nos purifica vem de Deus, é o sangue de Jesus quem nos purifica. Portanto, o que o Senhor espera de nós? Se o Senhor agiu com graça para salvar Noé, antes do dilúvio, para encontrar nele um instrumento, o que Noé precisou fazer? Noé precisou colocar a sua fé à disposição do Senhor. Noé precisou se dispor diante do Senhor. É isso que Deus espera. Deus não espera de nós 100% de acerto. Deus espera de nós um coração contrito e quebrantado. Senhor, pequei. Por isso que Davi foi chamado um homem segundo um coração de Deus. Você já matou alguém? Te pergunto. Nem no teu coração? Você já adulterou? Nem em pensamento, já que o pastor Jean está me ajudando aqui, nem em pensamento, é difícil, né? Porque Jesus já falou, ainda que no teu pensamento desejar e cobiçar, já adulterou. Davi não só fez isso, ele fez isso não só em pensamento, ele fez isso na prática. Ele adulterou e ele mandou matar, para encobrir o seu pecado. E ele diz lá no Salmo, acho que é 51 ou é 33, eu me confundo sempre. Senhor, enquanto eu encobri os meus pecados, os meus ossos ficaram como secos. E a minha vida foi uma sequidão de estio, ou seja, foi uma estiagem prolongada. A vida de quem encobre pecados é como o rio que nós estamos vivendo hoje. É essa sequidão que o rio, antes abundante, agora é seco. Quem encobre pecados, acontece isso na vida. Foi essa expressão que Davi usou. Enquanto eu encobri os meus pecados, a minha vida foi como uma sequidão, uma estiagem prolongada, que estavam os meus ossos secos, mas eu confessei os meus pecados e o Senhor restaurou. Por isso a oração de Davi, quando ele foi confrontado com o seu pecado, ele disse: Senhor, torna-me a dar a alegria da tua salvação. Renova em mim um espírito reto, renova em mim um coração puro, Senhor, para servir na tua casa. E a palavra diz de Davi, homem segundo o coração de Deus. Porque Deus não espera de nós 100% de acerto. Deus espera de nós, quando erremos, que façamos como Davi. Senhor, pequei contra ti somente. Foi isso que aconteceu com Noé. Noé era um homem que certamente não era 100% de acerto. Quando sai depois do dilúvio, nós vamos ver, primeira coisa que o texto bíblico nos relata de Noé, ele cometeu um deslize. Se embebedou, cometeu um erro, porque Noé era imperfeito como nós, mas Deus o salvou da condenação, porque Deus achou graça, porque Deus tinha misericórdia, Deus exerceu benevolência, que era imerecido por Noé, da mesma maneira como é imerecida para nós. A nossa salvação, ela vem de Deus, não por nossos méritos, não pela nossa força, não pela nossa qualidade, não por aquilo que fazemos ou deixamos de fazer, mas pela graça em Cristo Jesus, pela super abundante graça do Senhor Jesus em nossas vidas. É possível, como era no tempo de Noé, também hoje é possível nós andarmos com Deus. Ande com Deus, meu irmão. Ande na presença do Senhor. Seja perfeito na presença do Senhor.
e mais uma vez, perfeito aqui não é a ausência de erro. Seja sincero na presença do Senhor, seja maduro na presença do Senhor. A palavra de Deus nos exorta a isso. Nós não podemos ser levados por quaisquer ventos de doutrinas, nós temos que permanecer fiéis ao Senhor. Noé teve 120 anos, desde que Deus chamou a ele: Noé, eu vou mandar um dilúvio, constrói uma arca. Desde essa ordem até a descida das águas, até a chuva que caiu, passaram-se 120 anos. E Noé perseverou, e Noé permaneceu na palavra, naquilo que Deus tinha lhe entregue. É isso que nós precisamos fazer. Precisamos permanecer na palavra do Senhor, precisamos permanecer debaixo da orientação do Senhor. Nós vamos ver que capítulo 6, versículo 18, e capítulo 7, verso 1, eu quero ler com você o capítulo 6, verso 18, que diz assim: contigo, porém, Noé, estabelecerei a minha aliança, entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Versículo 1, capítulo 7. E disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Diante de uma geração perversa, Deus achou Noé em graça. Deus salvou Noé e Deus fez uma obra de salvação por meio de Noé. O propósito de Deus não era destruir. O propósito de Deus nunca foi e nunca será destruir a humanidade. Paulo escreve isso a Timóteo, ele diz que o desejo de Deus é que todos sejam salvos e que todos cheguem ao pleno conhecimento de Deus. Da mesma maneira, não era propósito de Deus que aquela humanidade, aquela geração pré-diluviana fosse destruída, mas a violência, mas a maldade foi tão grande que Deus precisou dar um ponto final. E nesse tempo o Senhor então chama Noé para que Noé entre para a arca. Irmãos, aqui é importante nós entendermos que Deus estava fazendo, como diz no capítulo 6, verso 18, estava fazendo uma aliança com Noé e com a sua casa. Deus fez uma aliança com Noé, Deus fez um pacto com Noé, e o símbolo daquele pacto, o símbolo da aliança que foi estabelecida entre Deus e Noé, era a arca. A arca simbolizava aquele pacto, aquela aliança. E todas as vezes que Deus faz uma aliança, quando Deus faz um pacto na palavra do Senhor, nós vamos ver que este pacto é simbolizado por alguma coisa exteriormente falando. Nós vamos ver que Noé, o símbolo da aliança de Deus com Noé foi a arca. O símbolo da aliança de Deus com Abraão foi a circuncisão, e o símbolo da aliança de Deus por meio de Jesus foi o seu sangue. Jesus mesmo disse: este é o sangue da nova aliança que eu tenho com vocês, porque tudo o que Deus faz, todo pacto, toda aliança tem um símbolo, e a aliança de Deus com Noé foi simbolizada por esta arca. Esta arca era o símbolo da aliança, que significava salvação para Noé. O que Deus está dizendo para Noé? Noé, entra na arca. Deus está chamando Noé, entra para dentro do lugar da salvação. Entra para o lugar onde tu vai estar protegido das coisas, das destruições e do juízo que eu vou trazer. Deus chama Noé para participar. Noé, entra para a minha aliança. Vem para dentro do lugar em que eu vou proteger. Entra na arca, entra no lugar de proteção. Veja que desde o início Deus avisou que haveria juízo. Desde a chamada de Noé, passaram-se 120 anos. Capítulo 7, verso 1, aqui já está chegando o tempo do dilúvio. Deus chama Noé e diz: Noé, entra agora na arca, entra na aliança, entra no pacto que eu estou fazendo contigo, entra no símbolo que representa o pacto de preservação e salvação que eu tenho contigo, entra e te abriga, porque daqui a 7 dias virá dilúvio, daqui a 7 dias virá chuva, daqui a 7 dias virá juízo, entra e te proteges lá. Irmãos, foram 120 anos, e nessa expressão do capítulo 7, verso 1, nós vamos ver que Deus descreve a ação de Noé como a ação de alguém
que tem uma fidelidade continuada. Olha comigo que está esse verso 1. Reconheço que tens sido justo diante de mim. Deus não está dizendo, Noé, reconheço que tu foste justo lá atrás. Ele não está dizendo, Noé, eu reconheço que tu serás justo lá na frente. Tu tens sido justo. Significa que Noé tinha uma contínua prática de obediência ao Senhor. A sua fidelidade a Deus não se restringiu no momento em que Deus o chamou para construir a arca. A sua chamada, a sua fidelidade a Deus não se limitou quando ele estava construindo a arca. A sua fidelidade a Deus não se expressou quando Deus disse, daqui a 7 dias vai vir a chuva. Não, Noé estava demonstrando que ele vinha sendo fiel no momento da chamada, no momento da construção da arca, e na hora que Deus disse, vai ser agora, Noé. Noé permaneceu justo na presença do Senhor. Noé permaneceu guardando a aliança e o compromisso que Deus fez com ele. E você, meu irmão? Talvez no início da tua chamada lá, quando Deus te chamou das trevas, te tirou de uma sociedade ímpia, corrupta, injusta, violenta, chegou com toda a força, com todo o gás, 1000%. Aí Deus foi mandando você construir uma arca, foi mandando você desenvolver a sua salvação, Deus foi te ensinando ao longo da caminhada, passaram-se 10 anos, 20 anos, e aí você vai esmorecendo. O exemplo de Noé, Noé tem sido justo. Noé não andou apenas com Deus lá atrás, quando ele foi chamado. Noé não andou com Deus enquanto construía a arca. Noé não passou a andar com Deus somente quando o sinal do dilúvio estava para vir. Imagine, 7 dias, Noé ainda teve um aviso. Daqui a 7 dias virá o dilúvio. E se Deus chegasse hoje para você e dissesse, daqui a 7 dias eu vou voltar. E aí? Vai correr para a sala da cozinha. Vai ficar que nem um siri na lata. Deus ainda deu um aviso, mas Noé, eu te aviso porque tens sido justo. Tu tens andado em fidelidade. Irmão, a jornada com o Senhor, a caminhada da fé, a caminhada do Evangelho, não é uma corrida de 100 metros, não é uma corrida de 400 metros, é uma maratona longa, cansativa, exaustiva, que demanda esforço, que demanda de nós perseverança. Por isso que a palavra de Deus nos diz, perseverai até o fim e dar-te-ei a coroa da vida. É até o fim, não é só quando você foi chamado, não é só quando você conheceu Jesus, não é só quando você estava trabalhando na obra, não é só quando você estava construindo a arca, não é só quando a trombeta soar, porque quando Deus diz, daqui a 7 dias virá dilúvio, no fim dos tempos a trombeta soará, o Filho do Homem descerá. Aí, meu irmão, pernas para quem te quero, porque os profetas dizem que os homens procurarão se esconder nos montes, mas não acharão lugar de abrigo. Sabe por quê? Porque não é mais tempo de abrigo. Quando a trombeta soar, quando o anjo, o arcanjo der o som da última hora, o sinal do Filho do Homem se manifestar nos céus, em que todo olho o verá, já não há mais abrigo, já não há mais arca, já não há mais proteção, já não tem mais como entrar para a proteção da aliança, não tem mais como entrar na aliança de Deus. E veja que quando Jesus compara a sua vinda, ele nos leva novamente para a geração pré-diluviana. Quando ele está em Mateus capítulo 24, falando da sua volta, falando que ele vai voltar, versículo 36 ao 46, ele vai dizer, a volta do Filho do Homem será como nos dias de Noé. E Jesus ainda acrescenta uma coisa a mais. Lá naquela época, além da injustiça, além da imoralidade, além de tudo que havia na geração de Noé, que nós vimos aqui em Gênesis, Jesus acrescenta, eles estavam despercebidos, desatentos, viviam, casavam-se e davam-se em casamento, comiam e bebiam. Não há nada de errado em casar-se, não há nada de errado em dar-se em casamento, a questão não é esta atitude, é que eles estavam tão desconectados da presença de Deus, estavam tão
apagados. A luz de Deus nos seus corações estava tão apagada, o corrompimento estava tão grande, que eles estavam até completamente esquecidos de Deus. Eles estavam vivendo assim como se Deus não existisse. E Jesus está dizendo no Novo Testamento, capítulo 24, versículo 36 em diante, de Mateus: a minha vinda será como nos dias de Noé. As pessoas vão estar corrompidas, cheias de violência, cheias de maldade e despercebidas da vinda do Senhor. E despercebidas de que Ele está às portas. Nós precisamos, irmãos, então, ao olhar a história e como Deus salvou Noé, nós precisamos hoje tomar uma decisão. Eu quero entrar na aliança. Eu quero entrar na proteção da aliança que Deus tem para com a humanidade. E Deus mandou o seu Filho Jesus para estabelecer uma nova aliança. Uma aliança por meio do seu sangue. Uma aliança por meio do sangue de Jesus, que não apenas encobre pecados, mas o sangue de Jesus apaga os nossos pecados, nos purifica de todo o pecado. Não há pecado, não há culpa, ainda que seja a pior dos pecados, o sangue de Jesus é poderoso para nos purificar de todo o pecado. Por isso Jesus nos chama para que hoje nós possamos entrar na aliança que Ele tem conosco. Por isso Ele diz: este é o sangue da nova aliança. Este cálice, quando nós fazemos toda a ceia, todo segundo domingo do mês, quando nós participamos da ceia do Senhor, ali é para nos lembrar que nós temos uma aliança com o Senhor Jesus. E nós temos que, assim como Noé, temos que estar sendo justos. Deus precisa olhar para nós e ver em nós: Everlan, tenho visto que tu tens sido justo na minha presença. Keren, tenho visto que tu tens sido justa na minha presença. Porque não vai haver tempo. Paulo, descrevendo ainda e acrescentando, além deste cenário de Noé, Paulo advertindo a Timóteo a respeito dos dias, se os dias que antecedem a volta do nosso Senhor serão semelhantes a Noé, Paulo traz ainda uma descrição da qualidade dos homens que vão existir neste tempo. Nos últimos dias serão dias trabalhosos. Os homens serão amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes de pai e mãe, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes. Aqui, incontinente trata da questão sexual, depravação sexual de tudo quanto é tipo. Os homens serão cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Paulo diz para Timóteo: meu filho Timóteo, destes homens afasta-te. Você diz: eu entrei na aliança, já aceitei Jesus. Te afasta desses homens, eles vão fazer com que você saia de dentro da arca. Eles vão te tirar de dentro da arca, eles vão te afastar, e quem sabe, não é agora, não é daqui a alguns minutos, daqui a algumas horas, daqui a alguns dias, o Senhor não vai dizer: te prepara, daqui a 7 dias, eu vou voltar. O que tu terás para apresentar ao Senhor? Precisamos estar apercebidos, ou percebendo o tempo e as estações. Nós precisamos estar olhando para o que está ao nosso entorno. Meus irmãos, desperta, ó tu que dormes, disse Paulo aos Romanos. Quantas pessoas estão adormecidas? Essa história é conto da carochinha. As 2 palavras de saudação nesta noite me ajudam até a pregar. Porque se Zacarias vê Deus como um muro de proteção, é porque quem está dentro da arca está protegido por Deus. Quem está dentro da aliança não vai ser afligido por nada. Mas a outra profecia de Amós: desperta, ó Israel, porque amanhã o Senhor vai se encontrar contigo. Irmão,
é tempo de se acordar, é tempo de perceber, é tempo de olhar com os olhares espirituais, é tempo de pedir ao Senhor: Senhor, abre os meus olhos. É tempo de pedir ao Senhor: Senhor, eu quero entrar na tua arca, eu quero estar na tua aliança, eu quero permanecer na tua aliança, eu não quero me afastar da tua aliança, Senhor. Como Pedro disse: Senhor, para onde nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Não há outra salvação, não há outro nome pelo qual importa que os homens sejam salvos, a não ser pelo nome de Jesus. Ele é a nossa arca, Ele é a nossa proteção, Ele é a nossa muralha que nos guarda no momento da angústia e da aflição. Ele é o guarda de Israel que não dormita jamais e que vela pelo seu povo. Entre para a arca, entre para a aliança. O profeta Isaías vai nos dizer isso: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que certamente Ele se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso Ele é em perdoar. Porque assim como Ele perdoou a Noé, assim como Ele entrou com graça na vida de Noé, assim como Ele entrou com benevolência na vida de Noé, assim como por meio de Jesus nós recebemos graça, misericórdia, perdão. Por meio de Jesus, nós que éramos inimigos de Deus fomos aproximados, nós que éramos inimigos agora somos servos, e mais do que servos, recebemos o espírito de adoção, e hoje nós somos filhos de Deus também. Ou seja, Deus está nos dizendo: eu te trouxe para a arca. Em Jesus eu te trago para a minha aliança. Em Jesus eu te trago para a minha proteção. Mas nós precisamos tomar uma atitude como Noé fez. Reconheço, Noé, que tu tens sido justo diante de mim. Tu tens sido justo. Faça essa reflexão. E você? Tem andado em retidão? Ou foi só no começo da chamada que andou alegremente? Ou foi só apenas num período da obra, da construção da arca, que você ficou ali satisfeito? Ou será que você vai esperar para se preparar, quando Deus anunciar: daqui a 7 dias vai vir a chuva? Deus está nos dando a oportunidade, e nessa noite eu quero fazer este convite para quem deseja entrar para a aliança, para quem deseja entrar nesta arca, para quem deseja reconciliar-se com este Deus que está com as mãos estendidas. João capítulo 3, verso 16, que todos nós conhecemos: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Não foi só por Noé, não foi só por Abraão, não foi só por Isaac, não foi só por Jacó, não foi só por Davi, não foi só pelos judeus, mas para todo aquele que nele crê, não venha a perecer, mas tenha a vida eterna. Esta é a aliança de Deus com a humanidade. Esta é a arca de Deus que nos protege. Cristo Jesus, o sacerdote, sumo sacerdote, que se compadece das nossas dores, é Ele quem nos introduz, e é por meio dele que nós podemos entrar com ousadia, com confiança, pelo novo e vivo caminho, por esta nova aliança que foi conquistada pelo sangue de Jesus. Nós podemos entrar na presença do Senhor, no Santo dos Santos, e ali conhecer, adorar, ser fortalecido, caminhar na presença do Senhor. Há alguém nesta noite que deseja voltar-se para o Senhor, que deseja nesta noite, hoje nós colocamos mais um prego na arca do Senhor aqui nesta noite com esta mensagem. Foi mais um prego. Noé passou 120 anos pregando ali, martelando para aquela geração, 120 anos dizendo: vai vir dilúvio, vai vir juízo, vai vir julgamento, vai vir condenação, Deus não está se agradando. Deus está com as suas narinas fumegando, fumaçando por esta atitude. Hoje foi posto mais um prego nesta noite, neste anúncio, nesta proclamação. E você, e eu, e nós,
como nós andaremos na presença do Senhor? É tempo de nós entrarmos para esta aliança. É tempo de nós entrarmos para a arca que se chama Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Há alguém nesta noite para Jesus? Há alguém nessa noite que quer se reconciliar com o Senhor? Ah, mas eu sou crente desde muito tempo, eu estou assim, eu estou assado. Não tem problema, hoje o Senhor está anunciando, é tempo de reconciliar-se, é tempo de voltar-se para o Senhor, é tempo de buscar ao Senhor enquanto Ele pode ser achado e invocado, é tempo de entrar. Quem sabe alguns podem ter dado uma passeada, estavam na arca e foram passear para fora da arca, para ver como é que era lá por fora. Estão passeando lá no mundo, achando que lá fora tem proteção, tem refrigério, tem alegria. O Senhor nesta noite está chamando: meu filho, é hora de você entrar para a arca, é hora de você voltar para a aliança, é hora de você voltar-se para mim, é hora de você quebrantar-se, é hora de você colocar o seu coração no altar, é hora de você colocar as suas angústias na minha presença, é hora de você colocar os seus pecados diante de mim, porque eu sou fiel para te perdoar, eu sou fiel para te restaurar, eu sou fiel para te dar uma nova vida. É isso que Jesus está fazendo, é isso que Jesus quer fazer conosco, é isso que nós precisamos entender, porque afinal de contas, nós estamos vivendo como quem está antecedendo, como uma antessala do dia glorioso, majestoso, poderoso, dia de muita glória, de muita luz, para quem estiver dentro da arca. Porque os profetas dizem que aquele dia, o profeta Isaías diz, o dia da volta do nosso Deus, o dia do Senhor, será um dia de trevas, será um dia de angústia, será um dia de tribulação, será um dia de perseguição, será um dia em que o Senhor vai se vingar de todos aqueles que não foram fiéis com a sua aliança. Para os que estiverem fora da aliança, será dia de terror, mas para os que estiverem guardados na aliança, os que entraram e permaneceram dentro da aliança, o Senhor vai dizer: vinde, benditos de meu Pai, vinde para o lugar que vos está preparado, venham porque eu vou enxugar as vossas lágrimas, venham para o lugar onde não há mais pranto, venham para o lugar onde há alegria, onde há gozo, onde o leão vai pastar com o cordeiro, onde uma criança vai colocar a mão na toca de uma áspide, de um lagarto venenoso e não vai fazer mal algum. Venha para este lugar. Os que estiverem em aliança com o Senhor serão preservados, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quero te convidar a ficar de pé. Há alguém para Jesus nessa noite? Há alguém para reconciliar-se com o Senhor nesta noite? Há alguém nesta noite que quer entrar na aliança? Há alguém nesta noite que quer voltar para a arca? Há alguém nesta noite que quer se colocar diante do Senhor em uma atitude de arrependimento, em uma atitude de: Senhor, eu saí, mas eu quero estar na Tua presença novamente. Venha para a presença do Senhor, invoque o nome do Senhor enquanto Ele pode ser achado, procure-o enquanto Ele pode ser achado, arrependa-se, deixe o seu caminho mau e construa para você veredas direitas, como diz a Escritura aos Hebreus. Construa para você veredas retas, veredas direitas, para que você não ande mais cambaleando, não ande mais cocheando, ora está firme, ora está não firme, não achei outro adjetivo, ora está no céu, ora está no vale, tem hora que está no monte, tem hora que está no vale. É uma vida numa gangorra espiritual. O Senhor não nos chama para isso, o Senhor nos chama para que nós possamos andar na presença do Senhor. Tem mais alguém que nessa noite deseja se colocar na presença do Senhor? Temos um jovem aqui prostrado aos pés do Senhor. Tem mais alguém nesta noite que deseja se colocar de volta para dentro da aliança? Porque Deus está com os braços estendidos, buscando, procurando trazer de volta aqueles que se haviam perdido. Venha nesta noite,
o Senhor quer te tratar, o Senhor quer te alcançar, o Senhor quer colocar na sua vida uma marca de um homem, de uma mulher que passa a andar com Deus. Vamos orar nesta noite, pedindo que o Senhor aplique essa palavra aos nossos corações e que nós possamos perceber os tempos e as estações que nós estamos vivendo. Pai bendito, Pai amado, nesta noite nós clamamos a Ti, ó Deus, te pedindo graça, misericórdia e favor para com as nossas vidas. Senhor, nós queremos, Pai, caminhar na Tua presença em retidão, em integridade. Senhor, é possível, em meio a um tempo de homens avarentos, de homens presunçosos, de homens soberbos, desobedientes, de pessoas sem afeto, Senhor, de pessoas irreconciliáveis, é possível, Senhor, andar em retidão, é possível andar em amor, é possível, Senhor, andar na Tua presença, é possível permanecer na Tua justiça, não por nós mesmos, mas pela graça e pela misericórdia reveladas em Cristo Jesus, é que nós podemos permanecer guardados, abrigados, protegidos, como um muro de proteção ao nosso redor, para nos guardar, Senhor, da impiedade, para nos livrar. Senhor, nesta noite nós queremos entrar na Tua arca, nós queremos permanecer na Tua aliança, nós queremos permanecer fiéis ao Senhor, nós queremos permanecer obedientes à Tua chamada. Senhor, nós queremos ser constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Pai, nós não queremos retroceder, nós não queremos andar vacilando, Senhor. Nós não podemos e não devemos ser daqueles que retrocedem, daqueles que olham para trás. Nós precisamos, Pai, avançar para a soberana vocação que está em Ti, Jesus, para a salvação proposta por meio da cruz do Calvário. Senhor, olhando para o Senhor, Tu deves ser o nosso alvo. Tu precisas ser, Senhor, o objetivo da nossa vida. Tu precisas ser, Senhor, o amado das nossas almas. Senhor, nós queremos verdadeiramente viver assim, ó Deus, em retidão, em obediência, Senhor, obedecendo a Tua palavra, sendo fiéis para com o Senhor. E quando os nossos erros acontecerem, os nossos pecados sobrevierem, Senhor, nós queremos Te pedir, Pai, que nós possamos achar arrependimento em nossos corações. Queremos deixar o nosso caminho do erro, queremos deixar o caminho do mal, Senhor, e perdoa-nos, Pai, perdoa as nossas falhas. Estes irmãos que estão aqui à frente, Senhor, vai abençoando cada um deles, coloque-os na Tua aliança, Senhor, para que eles possam perseverar, para que eles possam permanecer em fidelidade, em obediência, para que quando aquele grande dia vier, Senhor, para que ao som da última trombeta, quando anunciar a volta do nosso Salvador e Redentor, nós possamos ser achados dentro e protegidos nas muralhas da Tua salvação, Senhor, abrigados diante de Ti, Senhor, protegidos e guardados pelo sangue da nova aliança, este símbolo da nossa salvação, este que representa a nossa redenção, o Teu sangue que pagou a dívida que pesava contra nós. Senhor, protege-nos, ó Pai, protege a Tua igreja, protege as nossas famílias, livra-nos, Senhor, do mal, livra-nos, Senhor, de andarmos no engano e na perdição deste mundo, para que possamos permanecer fiéis diante da Tua presença. Ajuda-nos a guardar a nossa fé até o último dia, Senhor, até o último instante, Senhor. Nos fortalece o Teu povo, fortalece a Tua igreja, Senhor. Prepara para nós caminhos direitos, prepara para nós veredas retas, para que possamos andar na Tua presença, ó Deus. Ajuda-nos, ó Pai, é o que nós Te pedimos e é o que nós oramos, em nome de Jesus, em nome de Jesus.